Estamos dando início a mais um capítulo de Linha Direta com a Justiça pela Rádio Bandeirantes. Mas hoje vai ser um programa diferente. Nós vamos botar música na nossa conversa. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Descobridor dos 7 mares, navegar eu quero. Como vocês perceberam, não é o Tim Maia que está cantando aqui no Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes. Nós estamos recebendo aqui no programa o pessoal do Sou da Toga. É um grupo de magistrados que, nas horas vagas, também se dedica à música. Eles estão todos aqui presentes para conversar um pouquinho de como é essa experiência, como juízes de direito foram parar também no mundo da música, se conheceram, se uniram para montar esse grupo musical. Vou começar com o doutor Iberê, que já esteve conosco aqui no programa recentemente. Aliás, daquela nossa conversa, nós programamos esse encontro aqui para trazer para os ouvintes um pouco mais da história do grupo. Doutor Iberê, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Como é que surgiu essa história toda aí? Conta pra gente. Olá, Pedro. Olá, todo mundo que nos ouve. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Bom, isso aqui é uma reunião de pessoas que passam a semana inteira debruçadas sobre processos, sobre a história da vida das pessoas, né, sobre questões pessoais para resolver e que, de algum modo, precisa também de uma forma de aliviar essa pressão toda, né, de decidir a vida das pessoas, né, uma coisa bastante complexa psicologicamente. E nisso a música cai sempre muito bem, né? Sou da Toga é uma banda que é formada por uma juíza e por juízes do estado de São Paulo. Todo mundo trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo. E pessoas que já tinham história na música antes mesmo da magistratura, né? Normalmente, o pessoal que começou tocando já na infância, no começo da adolescência. E aí, quando passou no concurso... Claro, para passar no concurso tem que estudar muito, a gente acaba abandonando a música por alguns anos, né, naturalmente, mas depois, com uma carreira já engrenada, é essencial retomar a música como forma de aliviar essas questões psicológicas todas, né, que julgar, decidir a vida das pessoas e só ver problemas do dia inteiro acaba causando. E nessa aí o pessoal acabou se juntando, cada um de um lugar do estado de São Paulo, né, a gente tem gente de diversas cidades, diversas regiões do estado, para montar uma banda que toca essencialmente música brasileira, né? Groove brasileiro. Tim Maia, Jorge Benjor, Marisa Monte, Djavan, enfim, música brasileira, música feita para o pessoal curtir, dançar e tal. Doutora Lisa Roxo é vocalista e saxofonista, cresceu em Araraquara, mora em Campinas e também faz parte aí da banda. Como é que foi essa reunião? Qual é a tua relação com a música, com o direito? Conta um pouquinho da tua história aqui para os ouvintes. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom, minha relação com a música é um pouco mais antiga do que com o direito. Eu comecei a tocar pequena, flauta transversal, mas sempre mais ligada à música clássica, erudita. E parei um tempo, como o Iberê disse, para estudar. Toquei bastante até a faculdade, depois dei um tempo. E tive a oportunidade de retomar agora com a banda. Muito legal. Também está conosco o doutor Eduardo Helene, saxofonista, gaitista. E ele, segundo consta aqui, toca muitos instrumentos musicais. A paixão pela música veio antes da paixão pelo direito... são habilidades aí que o senhor sempre equilibrou nessa jornada da vida. Queremos saber também a tua história. Bom dia. Para mim é também uma honra estar aqui presente, né, dando essa entrevista. E a minha paixão pela música, ela é muito anterior ao direito, né? Assim como a Lisa, eu também aprendi muito pequeno, com 6 anos, a tocar piano, a tocar flauta. E eu só toco saxofone na Sou da Toga porque a Sou da Toga me incentivou, né, além de ser uma pessoa melhor, a ser um saxofonista. Eu comecei a tocar o saxofone apenas na pandemia. Eu tinha um saxofone empoeirado no armário, que eu só tocava flauta. E na pandemia, eu imaginei, né, dentro desse momento trágico, o que eu poderia marcar de bom para mim
Então eu comecei a tocar o saxofone. E na Soul da Toga eu toco um outro diferente, o tenor. E eu só comecei a aprender o saxofone tenor pelo incentivo da Soul da Toga para tocar nesse conjunto maravilhoso. Então o conjunto me incentiva a ser uma pessoa melhor e a tocar instrumentos diferentes também. Doutor José Fernando Seifert de Freitas, é assim que pronuncia o seu sobrenome? O certo mesmo é Seifert, mas Seifert. pode ser assim. José Fernando, tá bom. Tá bom demais, né? E o senhor é o guitarrista aí da banda. Como é que foi reunir essa galera? Onde que o senhor encontrou a inspiração para a música? Sim, né? Então, eu sou o mais antigo aqui dessa turma, né? Daqui 3 anos eu já me aposento. Já estou na magistratura há longo tempo, mas acho que a história nossa é mais ou menos igual, né? Todos começaram na música bem jovens, estudaram e tiveram uma instrução assim séria, técnica, né? Então, todos nós temos um conhecimento bom sobre música em geral e sobre nossos instrumentos. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu tive um grupo profissional, gravamos uma música que ficou famosa, né? Que é Vamos à la Playa, essa daí, né? Vamos à la Playa. Que legal. E era um grupo que se chamava Bombom, e fizemos muito sucesso em 1983 e 84. E naquele ponto eu queria mesmo seguir a carreira profissional de músico e até segui por um tempo, mas depois eu ingressei na faculdade de Direito, acabei deixando a música como uma segunda atividade. E para ingressar na magistratura, que também era um sonho, eu abandonei o outro sonho, né? Eu deixei de lado a música mesmo. Eu fiquei sem tocar por uns 3 anos, mas sem tocar mesmo. Não peguei na guitarra, me concentrei totalmente no judiciário, né? na minha função de juiz. Só que veja como são as coisas, né? E acho que o Iberê também passou por isso, mas eu tive em Rio Claro, quando era juiz lá, e eu tive um estresse tão forte, assim, uma estafa. Eu apaguei um dia no fórum. Acho que o Iberê teve a mesma coisa. Por alguns momentos eu fiquei ali, né, inconsciente e tal, e comecei a ter dores muito fortes nos ombros e dormi mal, e eu acabei procurando um acupunturista, né, um médico, era o Dr. Issal, gostava muito do Dr. Issal, né? Fui fazer lá acupuntura em São Paulo, e ele chegou para mim, a primeira coisa que ele falou, você tem alguma arte, alguma atividade artística? Eu falei da música, ele falou, não, volta imediatamente para a música, que vai te equilibrar, né? Além de eu abraçar minha árvore ali na entrada da casa e deixar todos os meus problemas ali penduradinhos na árvore. E aí eu voltei com a música. E voltei seriamente, montei uma banda de jazz aqui em Piracicaba, né? O Hot Club de Piracicaba, e comecei a organizar um festival de jazz, que é o Festival de Jazz Manouche de Piracicaba, que eu venho fazendo já há 11 anos, né? E nesse meio do caminho, eu conheci o Iberê lá no Fórum de Rio Claro também, e no primeiro dia que nós conversamos, ele já veio aqui em casa, a gente jogou futebol e tocou. E acho que a gente tinha esse sonho de fazer um grupo só de juízes, né? A gente falou muito sobre isso, então começou uma conversa entre o Iberê, um colega nosso, né? O Sabará e o Eduardo, enfim, daí as coisas foram acontecendo, né? No início, eu por estar aqui no interior, e eles começaram mais como uma coisa lá de São Paulo, mais pensando em tocar em São Paulo, para mim estava meio difícil, mas em algum momento aí eu acabei me juntando ao grupo, né? Eu acho essa iniciativa do Iberê, o Iberê é o líder da banda, né? Ele é o chefe, aqui a gente é tudo soldado, ele é o é o sargento, né? Nós somos todos soldados. É que eu sou o único que não sou músico, na verdade. Nós caras são tudo músico profissional, tocam desde os 3 anos. Eu sou o único pangaré que começou velho, tinha que ter alguma função na banda, né, Pedro? Mas eu posso te dizer, sabe, para concluir isso, a música para nós, como juízes, eu acho que isso funciona também em outras carreiras que são bastante estressantes, né, como médicos, né, como outras carreiras que te exigem muito emocionalmente. Eu acho que a música é uma belíssima terapia. A gente só toca por prazer, né? Eu mesmo aqui no jazz, eu toco, é uma atividade que eu exerço a nível profissional, mas que não é minha profissão, né? Eu não faço dela uma profissão, é amor à arte mesmo. Então, isso equilibra muito a atividade da magistratura. Então, estou muito feliz por esse convite do Iberê de tocar nessa banda. Que legal, que legal.
Doutor André Carneiro é baterista, é de Santos, está com a gente aqui também para dividir a sua história, né? Mais um integrante. Hoje estamos falando sobre uma banda de magistrados. Você já imaginou isso? Você olha o juiz lá atrás daquela bancada, tomando decisões importantes, mas eles têm vida também, não é, doutor André? Isso mesmo. Realmente, nunca imaginei que nesse ambiente pudesse receber esse oxigênio, né, com a música, né? E por iniciativa total, né, do Iberê, a gente reconhece esse mérito dele permanentemente, né? A gente agradece aí o Iberê por ter unido essa turma, né? Eu conheci o Iberê numa chegada da corregedoria lá na comarca da Praia Grande, uma correção ordinária, enfim, todos os cartórios e tal. E ele soube, né, desse meu vínculo com a bateria, enfim, e a gente passou a fazer alguns encontros, inclusive com um grupo de jazz e tal. E aí, por fim, esse projeto de unir os juízes se realizou, né? E que meu vínculo com a música passa pelo meu pai, né, já falecido. Meu pai era um fã ardoroso aí do Zimbo Trio, que eu sou também, né? Que o Rubinho Barsotti sempre foi um dos meus heróis, digamos. A gente assistia aquele programa Café com Concerto da Cultura, que era um programa ao vivo de música instrumental. A gente assistia no auditório, né? A gente subia de Santos para São Paulo para assistir e tal. E meu pai, embora não fosse instrumentista e tal, tinha um bom gosto enorme. Tinha em casa, enfim, mingos, coisas desse nível, né? Miles Davis, tudo, né? E que o meu vínculo com meu pai em torno da música sempre foi muito mais forte, né? Então, eu comecei com uns 15 anos, tal, cheguei até a tocar um pouco em bares e tal, né? Mas quando chegou a faculdade, que eu realmente me desvinculei da música. Quando eu fui provado, fui para o interior, tanto pela imposição da profissão, quanto pela distância dos amigos, das pessoas que eu conhecia da música. Eu também me mantive distante, né? E, curiosamente, quando meu filho entrou na faculdade, ele fez GV em São Paulo, fez Direito também, eu acabei retornando aí para as aulas, comecei a ter aula com Patrícia São Paulo, chamado Cuca Teixeira, que é um grande músico, um cara que eu admiro muito, enfim, tanto como profissional, como ser humano, se tornou um amigo aí nesses anos. E aí, além desse grupo de juízes, né, acabei reencontrando amigos, tem um trio de jazz, né, gravei um disco de um quarteto instrumental, e que a gente vai tocar em Campinas no dia 11 de março. Enfim, tenho essa paixão pela música instrumental, mas a convivência com amigos tão especiais aqui do Soul da Toga, pela absoluta identificação, tanto profissional quanto pela paixão pela música, né, torna essa convivência muito especial. Muito bem, vamos dar as boas-vindas também a mais um integrante do Soul da Toca, o Marcelo Salmazo, que é de Tietê e toca trombone. Conta a sua história pra gente também. Seja bem-vindo aqui à nossa conversa na Rádio Bandeirantes. Ô Pedro, uma alegria estar aqui com todas e todos vocês. Também cumprimento a todas e todos que nos ouvem. E a minha história na música também começa desde pequeno, né? Eu sou de Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior do estado de São Paulo, e lá eu comecei o aprendizado musical na banda Cardeal Leme, que ficava dentro da escola estadual Cardeal Leme, onde minha mãe lecionava também. Eu comecei tocando eufônio, né? Que também era conhecido como bombardino à época. E então eu fui fazer um curso de inverno no Conservatório de Tatuí. Ali eu conheci o trombone, ali eu me apaixonei pelo trombone, então segui, né, nesse aprendizado musical, fazia festivais pelo país todo. E na quinta série também nessa escola, minha professora de português falou: Marcelo, você vai ser juiz. E eu fiquei com essas duas coisas, né? Ao mesmo tempo que eu queria me profissionalizar na música, eu também tinha essa questão do ser juiz que a minha professora havia falado.
Mas quando chegou na época de vestibular, né, eu realmente queria mais a música, né, eu já estava num nível profissional, inclusive professores, né, mas para ir para o Rio de Janeiro eu usei como estratégia prestar vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É estranha a história, né? Mas foi assim. E aí eu atuei bastante profissionalmente com a música, né? Não só no Rio, mas em outros lugares também. Tocava. A minha formação sempre foi clássica, né? Então eu tocava em orquestras sinfônicas, bandas sinfônicas, fazia também às vezes baile na noite em jazz orchestras, né? Tocava carnaval também, mas a minha linha ela sempre foi na linha clássica. Mas depois, em um determinado momento, né, eu resolvi, por uma série de circunstâncias, eu resolvi ficar com o direito, na carreira do direito. Né, naquele momento eu deixei a música, mas a música continuou comigo, apesar de eu ter deixado, né, aquela coisa de estudar o instrumento 5, 6 horas por dia, e mais ensaios e mais apresentações. Então eu passei, né, a focar, né, mais intensamente nessa questão do ser juiz na carreira da magistratura. Voltei aqui para São Paulo, né, e aí tem alguns fatos pitorescos, né? A questão da música foi objeto de pergunta no meu exame oral da magistratura, e depois na Escola Paulista da Magistratura, que é o nosso curso de iniciação profissional, né, eu também tive ali um episódio peculiar, mas não sei se vai dar tempo de contar aqui. E depois eu acabei afastado um tempo da música, até agora que o Iberê, né, começou a reunir esse grupo. Eu acho que ali na corregedoria, sabe, Pedro, ele analisava, né, a vida dos juízes e ele via na ficha ali quem era músico, quem não era, e aí com essas informações, né, privilegiadas ele conseguiu, Acho que ele falou assim, né, ó, não tem nada regimentar para a punir banda. aqui ninguém, tá todo mundo trabalhando. Mas eu tô vendo que tem um grupo aqui que dá pra gente montar uma banda aqui, né? Então vamos reunir essa galera. Não são só esses os integrantes, tem outros que não estão aqui também por outros compromissos, né, doutor Iberê Dias? Tem mais dois. O grande Filipinho Menezes, que acabou de entrar na magistratura, a gente brinca que é como se o Ibis contratasse o Estevam. O Filipinho acabou de ingressar, toca guitarra muito bem, já ingressou na banda como guitarrista. E o João Walter. O João Walter é guitarrista da formação originária da banda, logo desde o início ele está. Também guitarrista desde sempre, né? Desde a adolescência. O João Walter é da Praia Grande e o Felipe Menezes é de Santo André. Então, cada um realmente é de um lugar do estado de São Paulo para compor a banda, né? Para fazer a coisa um pouco mais representativa também do estado de São Paulo, né? É isso aí. E o importante também, o que a gente nota aqui, pelo que a gente percebeu dos depoimentos, é que é uma banda de magistrados, né, do estado de São Paulo, e também cada um está num canto. Como é que vocês fazem para ensaiar? Como é que é feita essa reunião aí, hein, José? Conta pra gente. Bom, na verdade, nós não ensaiamos. Tem um dado que é bom, que todos nós temos bastante experiência como músicos. Como nós dissemos, a música ela é anterior à magistratura, né? Então todos têm esse contato já com a música, e é fácil de trabalhar individualmente quando todo mundo tem já esse preparo. Então o que nós fazemos? Nós decidimos o repertório, né? É uma democracia meio ditadura, né? Que o Iberê que decide, mas brincadeira. A gente decide junto, né? E aí nós nos baseamos muito nos arranjos originais para facilitar as coisas. Porque se a gente for criar um arranjo novo para tudo, a gente realmente teria que ensaiar e os compromissos de trabalho não permitem mesmo. Então, o que nós fazemos? Nós escolhemos as músicas, nós nos baseamos no arranjo original, cada um escreve sua parte, e o Iberê prepara assim, uma guia sistematizada de como vai ser a música. E assim, quando nós temos eventos, porque em geral nós tocamos em eventos só de juízes, né? Por exemplo, vamos tocar sexta-feira agora uma festa de vitaliciamento, né? Então a gente toca em eventos desse tipo. Então, às vezes a gente até consegue marcar um ensaio, mas como cada um mora em uma comarca distante e é complicado viajar, em geral a forma de ensaiar é essa forma tecnológica igual nós estamos hoje aqui, sabe? A gente faz tudo à distância, cada um prepara a sua parte, a gente conversa e tem funcionado muito bem, sabe? Tem dado muito certo. A gente também simplifica as coisas, sabe? Nessas horas o melhor é não inventar muito, né? É tentar ser mais objetivo. E acho que a experiência mesmo, né? Nós temos um dado que
que o Iberê sempre fala, e eu concordo plenamente com ele, que nós temos um baterista que é muito bom. E uma banda que não tem um baterista bom, pode ser todo mundo bom, mas o baterista tem que ser bom. Então, assim, quando você tem um baterista que segura bem, mesmo que as coisas não vão tão bem ao vivo, sabe? Com a nossa experiência, o baterista segurando a onda ali, a coisa se encaixa. É muito legal isso, né? Então a gente consegue ensaiar dessa forma, né? Doutora Lisa. E tem uma Hoje... frase, Pedro, pois que não, o pois Edu não, sempre... Desculpa te interromper, mas tem uma frase que o Edu sempre repete, que é, ele vira para mim e fala, Salmazo, toca com o coração. Então, isso acho que resume bastante a banda. A gente toca com o coração. Isso é uma piada interna para eles não lerem a partitura. Então, ao invés de escrever a partitura, de gastar tempo fazendo direitinho, um olha para o outro e fala, toca com o coração, né? Dando um papel na partitura. Doutora Lisa, hoje em dia a magistratura está mais aberta, a senhora sente tranquilidade em se fazer uma apresentação como vocalista assim, de uma banda, ainda que esteja com seus pares ali ao lado? Há algum tempo, né, nós tínhamos um rigor muito maior, um olhar pelo menos da sociedade com um rigor maior. Hoje nós estamos acompanhando aí manifestações dessa natureza. Qual que é a tua percepção sobre o grau de maturidade e também até mesmo de entender que em determinados momentos é preciso ter um refúgio, uma descontração para descarregar, como já foi dito aqui, o estresse da profissão? Olha, Pedro, a gente foi muito bem recebido, né? Acho que o pessoal tem a mesma impressão que eu, assim. Foi um acolhimento até um pouco inesperado. A gente é chamado praticamente em todos os eventos aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. A galera fica muito feliz de ver esse lado mais descontraído, humano, os próprios colegas, assim. Então, a gente teve uma recepção muito boa, assim, da carreira, até pelo presidente do tribunal. Tocamos em eventos oficiais, nos 150 anos, no Palácio. Eu acho que eu tive a sorte de entrar também num período que a magistratura já está mais aberta, né? Talvez o Zé, que é mais antigo, tenha entrado em um outro momento que não era tão bem aceito, o juiz ter outras atividades artísticas, mas eu tive uma experiência boa, assim, acho que eu já entrei num momento mais tranquilo também. Doutor André, estão falando aqui que a bateria é o ponto alto aí da banda, né? O senhor tem que segurar essa onda aí. Como é que é controlar todo esse povo aí? Tem um olhar 43 ali quando alguma coisa sai do eixo? Como que a banda toca? Conta pra gente. Só antes de responder essa pergunta, como o programa tem ótima audiência, enfim, eu não posso deixar só de lembrar também que além do quarteto de jazz, do trio de jazz, tem um trabalho muito importante com a minha prima, um trabalho familiar aí, né? E que reúne outros amigos, né? Só de músicas da Rita Lee, da Marisa Monte, que me faz também muito feliz. Respondendo a sua pergunta, na verdade, eu combinei essa resposta com o Zé Fernando, né? Ele cumpriu direitinho o nosso combinado, né? E colocou essa fake news aí, total, né? Em rede nacional, né? Mas tá tudo bem. O doutor Eduardo, eu vi aqui que nas tuas informações, né, além de flauta, violão, piano, também tem harpa. Olha só, é uma banda que não tem só instrumentos comuns, não. Como é que foi a descoberta por esses instrumentos mais requintados? Pois é, Pedro, na verdade eu tenho assim, um hábito um pouco excêntrico de colecionar instrumentos musicais. Os da minha preferência são os de sopro, mas eu também coleciono, né, diversos outros, inclusive os mais arrojados. E a harpa surgiu num dia em que eu decidi comprar esse instrumento tão exótico para enfeitar minha sala, deixar do lado do meu piano. Então eu pesquisei por uma harpa paraguaia, e eu comprei, né, depois de muita pesquisa, deixei do lado do piano, mas aí eu também tive a ideia de não deixar ela só como um enfeite, né? Então eu comecei a dedilhá-la, a entender como é que funciona a harpa. E na verdade, uma brincadeira, né? Eu sei tocar pouquíssimas músicas, eu toco pouca coisa.
Eu não gostaria de passar vergonha nenhuma em público, então eu toco for no one, como a gente diz, né? Só para mim, né? Porque para mim é uma experiência agradabilíssima tocar vários tipos de instrumentos diferentes, dentre eles a harpa, que é de fato muito arrojado, né? Mas eu não toco ele na solda toga, não. Na solda toga eu toco o saxofone tenor, que eu aprendi especialmente para tocar na solda toga, e a gaita cromática, que é minha companheira desde 99, né, que eu comecei a tocar por conta da escola, por conta de estímulos também. Perfeito. Quem que faz aula aí de música ainda? Quem que está estudando música? Eu ainda estudo. Eu tenho um professor aqui em Piracicaba que eu gosto de fazer umas masterclass com ele. A gente está aprofundando em improvisação de jazz e também foi uma coisa que durante a pandemia eu comecei a cantar, coisa que eu não fazia antes, né? Eu nunca fui cantor. Até no Bombom, para cantar só o Vamos à la Playa, eles pediram para eu dar uns 3 passos para trás. É verdade, assim, não é mentira essa história, porque eu não cantava nada. Mas aí eu comecei a fazer aula de canto, e isso foi uma coisa que me despertou uma paixão diferente, né? Porque a Lisa também pode falar um pouco disso. Eu acho que todo mundo que toca algum instrumento, você se expressa, tá, do seu íntimo. Quem toca música sabe, a gente acha um lugar meio desconhecido de quem não é artista. É uma coisa muito interior. E você quer exprimir isso, então você tem um instrumento para você exprimir isso. A voz, ela não tem instrumento, ela vai direto. Você vai direto ali na emoção e você joga. Então é uma experiência muito diferente, né? Eu acho muito interessante que para qualquer instrumentista que tentasse essa experiência de cantar e até de fazer aula de canto e tudo mais, né? A voz é um instrumento muito poderoso, né? Vamos dizer assim, ela já é incorporada em você. Então eu estou fazendo isso, eu estudo, eu faço aulas de canto, mas não regulares, mas eu tenho essas classes com esse meu professor Marcos Moraes, que é um grande músico aqui de Piracicaba, e também porque eu me aventurei muito a tocar jazz. Jazz é um estilo que você precisa praticar, não adianta dizer que não. Se você quer progredir, quer cada vez estar melhor, você precisa sempre, né, se dedicar a estudar e tudo mais. Então, eu ainda tenho esse estudo. Eu também. Acho que a Lisa também, né, Lisa? Desculpa. No meu caso também, eu tocava saxofone, flauta e nunca tinha cantado, mas aí não tinha ninguém para cantar. Ah, uma voz feminina, falei, tá bom, vamos. E realmente, além de ser uma experiência musical diferente, né, a gente se sente muito exposto com a voz, porque é você ali, né? Não tem nenhuma intermediação pelo instrumento. Então, é uma exposição diferente. E para a gente que tem um dia a dia de contenção, como juízes, né? Distante, contido, não mostra muito as emoções, poker face o dia inteiro. Aí a música e o canto, você se expor assim, é uma atividade muito diferente do nosso dia a dia, assim, é muito interessante poder vivenciar isso. Quem mais que ia falar aí? A gente viu uma manifestação, alguém que também faz aula. Eu estava dizendo que eu também estudo. Embora sejam mais raras as aulas hoje, porque eu tenho que ir para São Paulo, né? E é sempre uma logística complexa, muitas vezes, né? Mas eu me interesso muito por conhecer as diversas linguagens, né? Eu tenho fascínio especial pela música brasileira, pela música cubana, né? E pelo jazz e tal. E esse estudo, a descoberta, né, de coisas novas é sempre muito interessante. Muito bem. Bom, quem tiver mais interesse, tem o Instagram, que é o Sou da Toga, né? Onde vocês podem seguir lá a banda, acompanhar as apresentações. Inclusive, a gente separou aqui alguns registros, né? Dessas imagens aí, das apresentações. A banda aí com os instrumentos. Nessa hora não tem toga, não tem terno, gravata, vestido. É o momento mesmo de descontração. Eu acredito que eles conseguiram mostrar aqui para nós um pouco desse trabalho, e todos eles têm uma história muito parecida, né? De paixão pelo direito, de seguir
essa linha da magistratura como ofício e como muitos outros profissionais também se aventuram aí na música, na hora do lazer, na hora em que fazem apresentações, justamente para magistrados e também outras confraternizações. Agora eu quero fazer uma rodada final aqui perguntando qual é a inspiração de cada um na música, né? Vou começar com o líder band, o doutor Iberê Dias. Qual é a tua inspiração para a música? O que o senhor gosta de ouvir? Pode ser cantor nacional, pode ser banda internacional, pode falar uns 2 ou 3 nomes aqui também, mas onde está a tua inspiração para a música? Bom, eu sou fã de principalmente Chico Buarque e Djavan, acho que são 2 dos principais nomes, Stevie Wonder, nossa, adoro. Mas eu ouço muito jazz instrumental, música instrumental em geral também. E a banda, o curioso é isso, né? Cada um tem uma vivência diferente na música, mas a banda toca fundamentalmente samba jazz, samba rock, forró, né? Músicas bem brasileiras, que a gente está falando, né? De Tim Maia, Jorge Benjor, tem uma sequência de forró, toca axé, né? Então a ideia da banda é botar o pessoal para dançar. Mas para isso a gente precisa, como bem disse o André, beber de outras fontes, né? Então, assim, para mim, acho que as pessoas que eu mais ouço são Chico Buarque e Djavan, sem dúvida, Stevie Wonder. Gosto muito de jazz instrumental, principalmente de jazz, assim. Música brasileira em geral, né? Normalmente as minhas influências principais acho que são essas. Boa. Doutora Lisa, quem é a tua inspiração na música? É difícil falar uma inspiração, mas eu acho que eu gosto de tudo, assim. Escuto bastante Chico também, cantora me veio à mente Nara Leão, Elis Regina. Gosto muito de música regional, e a gente toca bastante também, os ritmos brasileiros. De instrumental, gosto muito de Spyro Gyra. Acho que é isso. Boa, legal. Vamos pro doutor Eduardo aí, tua inspiração na música, compartilha com a gente aqui em Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes. Certo, é difícil de nomear, né, um ou outro compositores ou artistas, mas como eu tenho essa formação mais clássica, né, eu gosto muito de ouvir e uso como inspiração o que eu gosto muito de chamar de BBC, que é Bach, Beethoven e Chopin. E aqui, né, a nossa música brasileira riquíssima, eu gosto muito de ouvir MPB, gosto muito de Chico Buarque, de Oswaldo Montenegro, das músicas do Vinícius de Moraes. Então, elas todas juntas, cada qual à sua maneira, formam um conjunto que me inspira muito, musicalmente, sempre. Doutor José Fernando conosco também aqui, do time do Sou da Toga. Sua inspiração musical qual é? Então, eu tenho aí, depende do projeto, né, uma inspiração diferente. No jazz, é tudo em torno da figura de Django Reinhardt, o guitarrista belga, cigano, que viveu na França e que criou esse estilo que eu toco muito, que é o gypsy jazz, né, o jazz manouche. De música brasileira, eu tenho ouvido muito samba antigo, eu gosto do Noel Rosa, do Adoniran, e estou fazendo um trabalho aqui com o meu grupo que envolve Noel Rosa, Adoniran Barbosa e também Jacó do Bandolim. Então, são coisas que eu tenho assim, ouvido muito, que me inspiram, né? Assim, a banda que me inspirou a tocar, né, e o guitarrista que me inspirou a tocar guitarra foram os Beatles e Dire Straits, né, o Mark Knopfler. O Sultans of Swing, acho que foi o solo que mais me desafiou quando eu era adolescente, e eu sempre ouvi Beatles, né? E eu gosto também do country americano, né? Especialmente dos guitarristas, né? E, por fim, a música clássica. Todo dia eu ouço lá no fórum música clássica, todo dia. Quando estou trabalhando de manhã, eu estou ouvindo música barroca. Para mim, o maior compositor de todos os tempos foi Bach, eu também gosto muito, apesar de adorar outros, né, Mozart, Vivaldi, outros também. Então, eu tenho essa coisa, divido entre samba, música clássica, jazz, música brasileira, né? Mas gosto de tudo também, sou bastante aberto, e o Sou da Toga, o que me instiga é que, em geral, a gente toca músicas que eu não estou habituado a tocar e nem de ouvir, principalmente axé, né, que o Iberê gosta bastante, e propõe de tocar, alguns forrós. Então, isso foi uma das coisas que realmente me instigou a tocar nessa banda, enfim, tá com
também com colegas, né, juízes, que também passam com as mesmas dificuldades. A gente gostaria de estar com o instrumento o dia inteiro, né? Se desse, a gente faria audiência segurando o violão. Mas, na verdade, a gente não tem tanto contato com o instrumento quanto a gente gostaria, e a gente acaba compartilhando dessa paixão, dessa dificuldade, né, de estar sempre com o instrumento e tudo mais. Mas é isso aí, acho que de influência seria mais ou menos isso. O Ringo Starr da banda aqui, o baterista, e aí? Quem que é a tua inspiração aí na bateria? Claro, né? Pode ser também de outro instrumento, mas o que o senhor gosta de ouvir? Doutor André? Bom, eu comecei a tocar por causa do Zimbo Trio, né? Então eu sempre fui e serei fã, né, da obra deles, enfim. Gosto muito do samba, né, dos ritmos nordestinos, especialmente. Gosto da música cubana, como já falei antes. Gosto muito do jazz, né? Quanto aos bateristas, os brasileiros, eu gosto muito do Cuca Teixeira, do Teola, né, do Dudu Ribeiro, né, do Kiko Freitas. Dos americanos, Dave Weckl, Steve Gadd, enfim, Colaiuta, aqueles que todo mundo conhece e são ótimas fontes realmente, né? E, enfim, dos trabalhos internacionais, digamos, de conhecimento assim internacional, eu sou fã incondicional da obra do Chick Corea, né? Um dos grandes arrependimentos que eu tenho foi não ter ido ao show na Sala São Paulo, que foi um dos últimos shows da vida dele, né? Mas, enfim, é um arrependimento que não será reparado nunca, né? E é isso. O vínculo com a música tem essas limitações que o Zé referiu e está muito feliz, né? Mas o pouco tempo que a gente tem para reservar, a música é um instrumento, é um tempo muito especial e dedicado com muito coração. Porque uma das queixas que eu converso muito com os músicos profissionais é que em muitos trabalhos as pessoas na banda não se dão, né? E por uma obrigação profissional, eles têm que trabalhar, né? E eu acho que a música envolve muita energia, né? Uma energia que tem que ser compartilhada e ela só é compartilhada com êxito quando existe afinidade entre as pessoas que estão ali tocando, né? E é isso que sobra aqui na Sou da Toga. Então eu, enfim, gosto muito de estar com esses amigos muito especiais. E o doutor Marcelo, hein? O que tem para contar para a gente aí sobre a inspiração musical? Estamos conversando com a turma do Sou da Toga, uma banda de magistrados que se reuniram aí para tocar música, para desestressar. Qual é a tua inspiração musical, doutor Marcelo? Bom, como não poderia deixar de ser, né, os grandes trombonistas me inspiram. Né, na linha clássica, o Joey Alessi, primeiro trombone da Filarmônica de Nova York, um grande solista, é uma grande inspiração, sempre foi ao longo da vida. Também trombonistas da área popular, né, Tommy Dorsey, Herbie Green, J.J. Johnson. E eu sempre fui, né, da linha clássica, sempre ouvi muita música clássica, né, especialmente, né, com maior preferência ali para os compositores do período romântico, do período nacionalista, do período moderno, né? Então, Tchaikovsky, Shostakovich, Mahler, Villa-Lobos, também sempre ouvi muito jazz instrumental, né? E atualmente eu também me abri para outras propostas, né? Me aproximei mais, né, da MPB, dos ritmos brasileiros, um pouco também do rock. E assim a música, né, que a música não sai de nós, né, apesar de muitos de nós aqui ter iniciado uma vida profissional na música, né, e depois, por tantos motivos da vida, né, ter assumido outra carreira profissional, e aqui, né, todos nós magistrados, né, a música não sai de nós, a música fica conosco. E o juiz, ele faz parte da sua comunidade, ele é alguém da sua comunidade, né? E nada melhor, né, para conectar, né, esse cidadão juiz com as outras pessoas da comunidade da qual ele faz parte, do que a música. E a música também, né, nos conecta, né, como ser humanos, nos conecta com a nossa alma e nos conecta, né, em espírito como seres humanos. Muito bem. Bom, para a gente encerrar então, eu gostaria que os senhores se apresentassem agora da maneira formal, né? Juiz de onde, trabalha onde atualmente, o pessoal já conhece aí as estrelas da música, mas vamos também deixar aqui o registro, né, do ofício de cada um,
o local onde está atuando. Começando com a doutora Lisa. E aí, doutora Lisa, a senhora é juíza onde atualmente? Eu sou juíza substituta na CJ de Americana. Atualmente eu estou em Santa Bárbara do Oeste. Doutor Vara Iberê Criminal e Dias. Infância. Eu sou juiz da Vara da Infância e da Juventude da próspera e paradisíaca Guarulhos, a cidade do aeroporto aqui de São Paulo. Muito bem, o doutor Eduardo hoje é magistrado onde? Eu sou juiz auxiliar aqui na comarca de São José dos Campos, também gloriosa e muito próxima de Guarulhos também. O decano aqui do grupo, doutor José Roberto. Eu sou juiz titular da terceira vara de família de Piracicaba. E o doutor André, juiz em Santos? Isso, sou juiz da segunda vara da Fazenda Pública de Santos, embora ter ficado 20 anos na família, agora mudei completamente, né, de matéria. E mais próximo da Vila Belmiro também, que é importante. Né? E só queria acrescentar uma colocação que a Lisa fez sobre o tipo de evento que a gente toca, enfim. A gente fez também alguns shows beneficentes, né? Que enfim, para mim, pelo menos, foram enfim, muito bacanas, clima muito bom e uma satisfação enorme de participar. Doutor Marcelo Salmazo, conta pra gente, o senhor exerce hoje a sua profissão onde, qual é a tua área de atuação? Olha que peculiar, né? Eu me apaixonei pelo trombone num festival de inverno no Conservatório de Tatuí. A vida deu voltas e depois eu me tornei juiz em Tatuí. E eu estou há quase 18 anos como juiz do Juizado Especial e também da Infância e da Juventude de Tatuí, e também faço parte do grupo gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que é uma política de uma nova forma de fazer justiça, né, que o tribunal desenvolve. Perfeito. Olha, quero agradecer a todos vocês. Tenho certeza que os ouvintes gostaram bastante de conhecer um pouco mais da história de magistrados que se uniram pela música nessa edição especial de Linha Direta com a Justiça, onde não falamos de artigo, de parágrafo, falamos de notas musicais, porque realmente é muito interessante acompanhar um grupo que se reúne dessa forma. Doutor Iberê, quem quiser contratar o Sou da Toga faz o quê? Eu quero reforçar isso que o André falou, né? Eu deixei para falar no final, mas o principal propósito da banda é a gente fazer show beneficente, né? Para entidades que precisem de alguma forma arrecadar dinheiro e tal. A gente tem muito gosto de fazer isso, a gente fez alguns no ano passado e realmente é uma atividade muito prazerosa. Cara, a gente também toca em festa de amigo, né? Onde chama a gente vai, mas os eventos beneficentes são muito prazerosos para nós. Quem quiser contratar a gente pode procurar a gente no Instagram, @soudatoga, sou de alma em inglês, né? @soudatoga no Instagram. E quero só para terminar, Pedro, eu acho que essa conversa aqui deixa bem clara a importância da música na formação do ser humano. E como eu trabalho com direito de crianças e adolescentes e a questão do direito à cultura é algo muito forte, né? E que a gente precisa implementar ainda muito fortemente, né? Tem muito espaço para fazer isso no direito de crianças e adolescentes. Acho essencial que mães e pais voltem seus olhares para isso também, né? E gestores públicos, principalmente, né? A importância da cultura na formação do ser humano e a música entrando nisso, né? Quão importante é a música para que alguém se forme, se desenvolva de modo adequado e os reflexos que a música tem ao longo da vida da pessoa. Como faz bem tocar um instrumento, é muito legal. Muito bem, agradeço a todos então pela presença e para finalizar, mais Sou da Toga na caixa aqui na Rádio Bandeirantes. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares, navegar eu quero. Você e eu e você, eu e você, você e eu, juntinho. Você e eu e você, eu e você, você e eu.